Bem-vindos, eu sou o William Peneta, estamos aqui para falar sobre escrever livros, né? Escrever para vender, mas acima de tudo escrever para que as pessoas tenham uma boa experiência, né? Eu falo para vender porque tem muita gente que escreve para si mesmo, a pessoa gosta, isso é bacana, mas o nosso objetivo aqui é conquistar o leitor, né? A gente quer aqui, nessa nosso papo que a gente vai ter aqui, é buscar características que chamem o leitor a tirar o livro da prateleira, né? Aí lá na biblioteca Kindle, lá, baixar o livro que ele quer pelaquela capa. Vamos falar sobre capa mais tarde, né? Mas hoje eu quero falar sobre Deu Branco, né? Deu branco, cara, tô de frente do computador, de frente para o papel, aí máquina de escrever ninguém usa, né? Mas eu tô ali e eu não sei. Eu sei a cena anterior, eu sei onde eu quero que meu personagem esteja na outra cena. E agora, por exemplo, eu estou numa cena em que ele precisa conhecer um NPC, um outro personagem. Poxa, eu tenho que agora fazer. Como que eu vou fazer isso? Né? Vou botar eles numa taverna, né? Isso é meio batido, né? Fugindo um pouco do clichê, eu posso botar que veio correndo e esbarrou nele. Eu posso botar uma centena de situações onde você encontra, onde um personagem encontra o outro, mas tem que ficar orgânico na história, tem que fazer sentido. O leitor não pode chegar assim, poxa, aqui ó, a fada da conveniência chegou aqui e criou essa situação. Não, tem que fazer sentido com a história, tem que ficar bacana, né? Então, como é que eu saio do branco? Pô, cada um tem a sua fórmula. Eu, por exemplo, tenho um colega, na verdade é um amigo que eu respeito muito, que ele escreve, tá? Inclusive ele escreve livros em inglês, né? Publica nos Estados Unidos. O que ele faz? Ele desce do apartamento dele, atravessa a rua, tem um ponto de ônibus lá, ele sobe no ponto de ônibus e ele faz a trajetória inteira do ônibus até chegar de volta e descer. Vai ter que gastar o dinheiro da passagem de ônibus nessa inspiração. Mas por que ele faz isso, né? Ali ele vê pessoas se encontrando, pessoas conversando, pessoas às vezes, né, que esbarram na outra, que tem um problema com a outra, vê um rapazinho que está olhando para uma menininha lá na frente do ônibus e fica pensando se vai trocar de lugar, se vai para lá, e isso dentro do ônibus, fora o que você está olhando, né, fora do ônibus, você vê uma ultrapassagem, você vê, né, um acidente não é uma experiência, né, mas você vê situações ali, às vezes uma pessoa gritando com a outra porque perdeu a paciência, você vê as pessoas saindo de uma loja, entrando correndo em outra, então você vê situações do dia a dia, e isso às vezes é o que falta para empurrar você, né, para sair dessa situação de não sei o que escrever. Outra coisa simples é ler, e se você quer escrever, você tem que ler, isso aí não tem jeito. A professora de redação de muita gente deve ter dito isso. Olha, se você quer escrever, você tem que ler. Leia, né? É difícil uma pessoa que gosta de escrever que não gosta de ler. Então, mas eu vou ler o quê? Né? Poxa, vou ler... Então, você vai pegar um livro que seja do seu gosto. Se possível, aí vai alguma orientação. Se eu estou escrevendo sobre ficção científica, vamos ler um livro de ficção científica, um livro de ação que eu estou escrevendo. Não que você vai pegar do livro, vai achar uma cena, vai copiar aquela cena e vai colocar no seu livro. Não é disso que eu estou falando, não. Mas é para vencer o branco. Às vezes você está falando, aí você vê um elevador, ali está escrevendo, tem uma cena do elevador tal, né? A primeira coisa que vem na minha mente é assim, Matrix, aquela cena do elevador explodindo, né? Que é bem bacana aquilo dali. E você, de elevador, você pensa, poxa, às vezes não precisa um elevador explodir numa cena de um filme super incrível, que é uma outra ideia para sair do branco também. Mas você pode, poxa, um elevador, cara, posso fazer eles simplesmente se encontrarem no elevador, o elevador parar, faltar luz, e os dois começarem a discutir ali, e daquilo ali vir uma ideia, uma relação, uma conversa, marcar alguma coisa. Então, assim, bacana aproveitar as ideias, né? Copiar, mas eu quero copiar. Não, ninguém quer copiar, gente. A gente quer fazer o nosso livro, a gente quer fazer a nossa história. Você pode aproveitar uma ideia. Por favor, não vá lá pegar ou fazer o copia e cola da obra de outra pessoa, que não fica legal, né? Não é isso que a gente está buscando aqui. A gente está discutindo criação. A gente quer mostrar novos resultados, colocar mais coisa na praça para que as pessoas aproveitem, né? Que as pessoas viajem um pouco com isso daí. Uma outra coisa bem legal, por exemplo, tu está escrevendo assim sobre
espacial, né? Uma aventura espacial, uma space opera, documentário. Poxa, porra, documentário? É, cara, vai lá, vê um documentário sobre o espaço, vê um Cosmos, nessa versão nova que tem agora. Eu assisti as duas versões, né? Ô, bicho velho. Mas assim, a gente consegue ali, poxa, o cara começa a descrever o buraco negro, o horizonte de eventos e realidade paralela. Pô, rapaz, olha isso daí para mim, como é que isso daí pode me ajudar, né? Pô, na minha aventura eu posso colocar que a nave estava sendo tragada pela gravidade, não tinha percebido aquele buraco negro ali, sei lá. Então, a ideia veio. Documentário, mas por que documentário? Porque o documentário tem um jeitinho de contar as coisas científico que desperta, né? Por exemplo, até documentário de vida animal, gente. Eu já, vendo documentário de vida animal, já tive ideias incríveis. Poxa, eu olhei assim, caraca, porra, vou aproveitar isso daqui. Tem poxa, a gente vê os X-Men. Pô, X-Men, documentário de vida selvagem. Cara, o Wolverine, mano. Quem é que antes de. Muita gente conhece o Wolverine, viu o filme, leu o gibi, leu o livro e não sabe que ele é baseado no carcaju, que é um animal que não tem aqui no Brasil. O carcaju não tem aqui. Como é que eu vou saber que ele existe? Como é que eu vou saber que ele sozinho enfrenta uma fera muito maior do que ele? Eu não tenho como saber isso, gente. Mas se eu for ver um documentário, eu vou aprender isso daí e eu posso inventar um personagem tão incrível, certo, quanto o Wolverine. E se você for ver o animal, ele é corajoso, ele é pequenininho, mas ele enfrenta animais muito maiores do que ele. Então, se você for ver lá a história original do Wolverine, a primeira aparição dele é enfrentando o Hulk, né? Então é justamente isso, né? Um personagem pequenininho, ele, inclusive ele tem 1,5 m, né? Um pouco menor, eu acho. Ele é baixinho, né? Que nem no filme que ele é altão. E ele enfrenta o Hulk, grande, forte, aquela massa de poder, né? Então, documentário. E gibi, né, gente? Gibi é bom demais. Eu sou formado em gibi, né? Formado pela vida, formado em gibi. Li de tudo um pouco, do Pinduca, Marvel, DC, e tudo que aparecia na banca, né, eu gostava. E ainda leio hoje, né? Hoje eu realmente estou voltando mais para os livros, né? Até para dar uma desintoxicada de cinema, que eu passei um termo muito cinéfilo, agora estou voltando mais para os livros, e é bom demais. Quer dizer, voltando, porque eu nunca abandonei os livros, né? De livro de comédia, livro de aventura, é fantástico. Então, eu vou encerrando por aqui. A ideia que eu queria passar para sair do branco é essa. Então, qual é a ideia que fica nessa nossa conversa? Procurar coisas diferentes, não fica parado na frente da tela do computador, sabe? E procura ver, mas eu vou para o YouTube. Então procura ver alguma coisa que tenha ligação com o que você está querendo escrever, né? Para poder a ideia realmente vir e você aproveitar aquilo dali na sua escrita. E vamos lá, vamos usar a criatividade e vamos espantar o branco para lá, para poder botar todas as cores do nosso pensamento no nosso livro. Até mais. Volta depois que tem mais.